Salve ouvintes da Rádio Rastilho. Hoje a gente vai começar falando de um tema que nos pelo menos últimos 10 anos é cada vez mais concreto, que é o fascismo. Se nos anos 30 o grande debate era o que estava acontecendo, como aquele horror virou parte da realidade, como isso foi possível, acho que esse é o desafio do nosso tempo, né? Também entre nós a gente cada vez mais tem se colocado a questão de entender o que é o fenômeno da extrema-direita hoje. E para debater esse tema a gente está com 2 convidados aqui que são Renato Assad, que é do SOB, Gabriel Lazari, que é do PCBR. Tô empolgada novamente com esse debate, porque a gente estava brincando aqui antes de começar. Vem da mesma tradição marxista, mas não vem também. Tem diferenças de balanço histórico, de percepção. Eu acho que isso é muito importante pelo caráter mesmo do projeto, que é de debater entre nós, que somos parte da esquerda radical. Então, antes de passar para vocês se apresentarem, queria só fazer um lembrete para o pessoal que está ouvindo a gente, que é sobre o nosso Pix. A gente começou agora uma campanha de arrecadação. Como vocês sabem, o nosso projeto é totalmente independente, a gente não tem financiamento nenhum. Somos trabalhadores, trabalhadoras, então se você botar fé nesse projeto, eu acho importante a continuidade dele. Manda um Pix com qualquer valor, é radiorastilho@gmail.com. Então, fiquem à vontade para se apresentar, como vocês quiserem. E quem quiser começar, puxar a bola aí do debate também, fica à vontade. Rádio Rastilho. Incendiar a imaginação. Criar o impossível. Bom, gente, primeiro agradecer a Vanessa por estar ajudando, o pessoal da equipe. Dizer que pra gente é muito importante estar contribuindo, né? Cada um à sua forma, ao seu modo, com a Rádio Rastilho. Acho que esses espaços de debate estratégico, é muito do tom que vem sendo trabalhado desde o começo do projeto, faltam muito na esquerda hoje, né? Eu sou Gabriel, atualmente sou secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, sou militante sindical, eu sou bancário do Banco do Brasil, e é isso. Acho que basicamente, pra gente iniciar o debate, não tem muita firula. Boa. Bom, primeiro de tudo também agradecer, saudar a presença do Gabriel, agradecer a Vanessa pelo convite, pela iniciativa. Eu lembro quando a gente estava, inclusive em alguns encontros sobre a discussão das mudanças do mundo do trabalho, eu lembro que a Vanessa me apresentou o projeto, achei muito interessante, a iniciativa é fundamental e obviamente que dialoga muito com as atuais circunstâncias e com o mundo que nós estamos vivendo. Espero que a gente possa aprofundar esse debate. E eu, sou Renato Assad, sou dirigente da Corrente Socialismo ou Barbárie, também sou membro fundador da Organização Nacional de Trabalhadores sobre Duas Rodas, bora nessa, bora fazer uma boa conversa e ter um bom diálogo. Massa, gente, bem-vindos. Eu acho que a gente pode começar a conversa primeiro refletindo sobre o que é o fascismo histórico, né? No geral, a gente tem já algumas características que a gente consegue elencar, sabendo que nem todo autoritarismo é fascismo, né? Nem toda ditadura, que bonapartismo não é fascismo. Então, o que é fascismo, né? Falem aí pra vocês a percepção do fascismo histórico. Eu acho que, historicamente, pra gente começar, né? Se eu posso, né? Mas esse debate sobre ver o que constitui o fascismo como um fenômeno histórico, né? E por isso sempre a gente tem que tomar cuidado na hora de falar se o que a gente está vendo hoje no mundo, são experiências efetivamente fascistas. Mas se a gente observa o que foi o contexto do desenvolvimento do capitalismo na Europa, na virada do século XIX para o século XX, a gente vai ver a conformação de novos monopólios, né, de um desenvolvimento do capitalismo imperialista, e esses monopólios, como a gente tem visto também na situação atual, eles começam a disputar entre si. O fascismo surge um pouco como resposta de segmentos da burguesia italiana, se a gente começa desde o Mussolini, mas daí podendo expandir um pouco esse conceito, pensando no nazifascismo, né, na experiência alemã, como a necessidade de um batalhão de força, de uma expressão de força do grande capital monopolista daqueles países em competição com o que era, de fato, até aquele momento, um bloco mais ou menos consolidado, com suas contradições, claro, de países imperialistas, que era França, Inglaterra, o mesmo Império Russo, né? Então, o fascismo ele é isso, a solução de força do grande capital monopolista para fazer disputas, sejam elas disputas contra outros segmentos do grande capital, e sejam as disputas, e aí particularmente quando a gente vai analisar a experiência histórica, contra a força dos trabalhadores, né? A solução de força contra o avanço da perspectiva operária, da perspectiva revolucionária, que também o fascismo ele surge como essa resposta à Revolução Russa, né? Não dá pra gente falar em fascismo antes da Revolução Russa, até dá pra gente falar, tem um camarada nosso que estuda muito assim o papel das centenas negras, né? Os
os grupos monarquistas de combate na Rússia pré-revolucionária. Mas não é a mesma coisa, né? Não é o mesmo fenômeno, o mesmo processo, né? Então é isso, é a tropa de choque do grande capital, que precisa, por um lado, esmagar o proletariado, esmagar a luta revolucionária dos trabalhadores, esmagar os sindicatos, esmagar os partidos da classe operária, e para isso fazer frente, né? E se impõe também fazendo frente numa recolocação em nível internacional do grande capital. Porque é isso, como experiência histórica, o fascismo em si, ainda que a gente possa ver, tem racismo, tem colonialismo, tem imperialismo, todas as políticas de todos os governos que vieram na Inglaterra antes dos anos 20. Mas, por que a gente chama então, por que não chama o Churchill de fascista, mas chama o Mussolini de fascista? Porque também se apresenta historicamente como essa solução de força para recolocar os capitais monopolistas de determinados países em competição com aqueles que até então eram um punhado de países ali extorquindo, explorando, exportando capital para outras localidades, né? Então, enfim, para a gente começar com alguns elementos que eu acho que são importantes para entender esse fascismo histórico. E aí podemos, né? Tem todo o debate sobre o que a esquerda fez contra, como, né, o fascismo não é uma coisa isolada, ele está em resposta, está em contradição com os setores da classe operária, e como esses setores vão se apresentando para a luta também ajuda a defini-lo, né, relacionalmente. Mas acho que, para a gente iniciar o debate, não sei se o Renatão concorda. Em algumas coisas, sim, acho que são interessantes o debate sobre o fascismo e sobre esse fenômeno histórico. Eu acho que talvez fazer uma digressão e trazer alguns elementos históricos que ajudam a gente fundamentar, né, essa discussão sobre a natureza do fascismo. Que eu acho que na passagem do século XIX para o século XX, a gente pode dizer que a gente tem um mundo que transiciona de uma época kautskiana, né, de uma época de atenuação das contradições do desenvolvimento do capitalismo, que o capitalismo no século XVIII, mas também no século XIX, consegue algumas conquistas importantes no que diz respeito a elementos progressivos da organização social, da organização política das massas, né, sobretudo o elemento da Revolução Francesa, mas essa transição de uma época de atenuação das contradições do desenvolvimento do capitalismo para a acentuação dramática dos elementos que condicionam o desenvolvimento histórico constitui um mundo de que Lenin vai caracterizar um mundo como um mundo pautado por uma época de guerras, crises e revoluções. Então o fascismo ele está inserido nesse contexto, nessa dinâmica da luta de classes, né? A gente sabe que Kautsky foi o grande mentor de Lenin rompe com Kautsky e chega a essa conclusão. E aí eu acho que um outro elemento fundamental para compreender o fascismo é que o capitalismo ele é um sistema plástico no que diz respeito à dominação de classe. Então o capitalismo ele pode ser um sistema com alguns tipos diferentes de regimes políticos, né? Então nós temos, evidentemente que Lenin também tem uma contribuição fundamental para esse debate, e ele compreende que o modelo ou regime que concede maior legitimidade à classe dominante para que ela possa dominar, para que ela possa sustentar a sua condição de classe, é a democracia burguesa, né? Mas o capitalismo também passou por uma série de regimes do bonapartismo, né, que estão muito mais vinculados. Os bonapartismos estão vinculados às ditaduras militares ou cívico-militares, a gente pode desenvolver isso, e propriamente o fascismo, que significa uma derrota histórica da classe trabalhadora, né? A atomização dos sindicatos, a atomização da sociedade civil, é um tratoraço em cima da identidade classista, e não só da identidade classista, mas daquilo que vulgarmente nós chamamos, ou se chama de minorias, etc. Então, nós temos grandes teóricos que elaboraram sobre a teoria do fascismo. A gente tem Gramsci, a gente tem Clara Zetkin, a gente tem Trotsky, que contribuíram muito para esse debate. Eu espero que a gente possa aprofundar também esse tema, mas de maneira sintética, e para finalizar essa rodada, eu acho que o fascismo nada mais é do que um mecanismo de autodefesa do sistema capitalista. Um mecanismo de autodefesa em períodos de crise aguda. Eu acho que isso, eu tenho muito acordo com o Lazari, essa avaliação que ele faz dessa disputa imperialista no século XX. Bom, ele aparece como um mecanismo de autodefesa, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Eu acho importante, Lazari, que você falou esse tema que não existe fascismo antes da Revolução Russa, né? Que é uma resposta da burguesia diante dessa ofensiva revolucionária da classe trabalhadora. E eu lembrei que a Clara Zetkin, naquele livro Como Nasce e Morre o Fascismo, ela fala sobre a visão da social-democracia sobre o fascismo. E ela fala que a social-democracia responsabiliza a classe trabalhadora pela ascensão do fascismo,
como se fosse a sua fruto da sua luta, que a responsabilidade, portanto, recai sobre a classe trabalhadora. Isso me lembra muito o debate que teve aqui no Brasil com o PT. É claro que são dimensões históricas totalmente distintas, mas o debate sobre a ascensão da extrema-direita em junho, né? O ovo da serpente. Então, no final, as pessoas não deviam ter ido pra rua, porque se não fosse isso, não teria surgido a extrema-direita. E o que ela fala é que, na verdade, o fascismo ele vem justamente da incapacidade de levar até as últimas consequências, as conquistas da revolução, as tarefas da revolução. E o que eu queria comentar, Sadi, que você falou, na verdade vocês dois falaram muito sobre imperialismo, e eu acho muito importante, porque no geral, nos debates contemporâneos, a gente fala de fascismo como se fosse algo descolado da dinâmica do próprio capitalismo, né? E muitas vezes nos debates teóricos, quando a gente faz sobre imperialismo, a gente fala muito das características econômicas, né? Formação de monopólios, exportação de capitais e tal, e esquece do debate político que o Lenin traz, que é um período, é uma fase do capitalismo marcada pela violência, pela pilhagem, então não é algo que é uma exceção, né? Não é um raio em céu azul, né? Não é uma mudança de rota, né? Na verdade, isso é o que é o capitalismo do nosso tempo. Perfeito. É muito curioso quando os artistas fazem textos políticos, né? Me sempre chama a atenção. E tem um texto do Brecht, né, do Bertolt Brecht, alemão, em que ele fala um pouco disso, né? Ele fala assim, entre outras coisas no texto, mas ele tem a frase que fica famosa, que é quem quer combater o fascismo sem combater a sua causa, que é o capitalismo, não quer nada no fim, né? Não quer tocar isso aí. Eu acho que é sempre bom a gente reposicionar esse debate, né? Reposicionar o debate sobre o que é o imperialismo, como você bem colocou, né? Eu acho que nisso eu e o Renato também devemos concordar, eu acho, no debate, fica para ele responder aí, mas é isso, o imperialismo é visto ainda hoje por vários setores da esquerda majoritários, não como uma fase do capital, ou como uma forma, uma mudança de qualidade do capitalismo global, mas como uma política pontual de estados, ou menos do que estados, governos, ou figuras de governos, né? O que vai totalmente na contramão daquilo que o Lenin desenvolveu cientificamente. E eu acho que não tem como a gente desvincular historicamente esse processo de pensar essas coisas na relação que, de fato, as fizeram existir, né? O fascismo, ele surge... Por que surge na Itália ainda nos anos 20, né? Ele surge na Itália nos anos 20 porque a burguesia italiana foi derrotada na Primeira Guerra Mundial. Ela foi um dos polos derrotados, né? Depois se reposiciona ali no finalzinho da guerra, mas é um dos polos derrotados nesse esforço de disputas interimperialistas. Então a burguesia que, na disputa global, percebe que não vai ter o mesmo peso, não vai conseguir exportar tanto capital. E isso só acontece, entre outras coisas, porque a Rússia sai da guerra, né, como cadeia causal. E a Rússia sai da guerra porque tem a Revolução Russa, né? Então é vamos dizer assim, uma cadeia de acontecimentos que não ocorre naturalmente, ocorre por conta da ação revolucionária da classe trabalhadora, que toma o poder na Rússia, e com, enfim, um grande combate, inclusive dentro das fileiras dos bolcheviques, do Lenin, para tirar a Rússia a qualquer custo da guerra, né? Tem todo o debate sobre o Tratado de Brest-Litovsk, tudo isso, né? Assim, dá os anéis para não perder os dedos. E isso é que gera uma reação em cadeia causal, né? Não dá pra gente explicar a história do fascismo, considerado, vamos dizer, de 22 ali até 45, final da Segunda Guerra, sem a gente entender que tudo isso é um pós... Aliás, não dá pra entender a Segunda Guerra sem entender que tudo isso é um pós-Revolução Russa, né? Ela muda a qualidade porque é o primeiro Estado operário efetivamente existente e duradouro, né? Coitada da Comuna de Paris. Um experimento sensacional, mas foi derrotado. Mas eu acho que é importante a gente recolocar esses debates, porque, e aí eu encerro com isso, existe uma tendência que até se a gente pode explorar filosoficamente isso, né, ou epistemologicamente, teoricamente, mas existe uma tendência muito ruim quando se vai abandonando os princípios do marxismo, né, e aí tratando o marxismo como ciência, de separar economia e política, né, e aí eu acho que volta para isso que você colocou, Van. Não dá pra gente falar, a gente vive num momento neoliberal ou sob o imperialismo de um lado, e por outro lado, na política, o fascismo, a social-democracia, como é que tá essa questão, os progressismos variados na América Latina, sem entender que essas coisas estão totalmente interconectadas, né? Elas respondem a determinações de classe que vão se colocando historicamente, né? Analisar o fascismo histórico, pra gente entender quais lições a gente pode tirar pros dias de hoje, passa por a gente entender isso, que o fascismo foi a expressão dessa necessidade. Por isso que o fascismo toma um caráter também de massas, né? Falar, a social-democracia é culpa. Claro que a social-democracia vê o fascismo tomando um caráter de massas. E por que ele toma um caráter de massas? Porque qualquer perspectiva que não tomasse caráter de massas seria obviamente derrotada, seria obviamente fragilizada perto do que era o avanço do bolchevismo, né? Então,
É isso, né? Tinha um teórico, um comunista português, com várias questões, mas que tem frases boas, Francisco Martins Rodrigues, que foi um teórico bem forte de dentro de Portugal, ainda nos anos 80, fazer um debate sobre os problemas da Frente Popular, né? E uma das coisas que ele fala, ele diz, a gente não pode dizer, tentando combater o esquerdismo, né, que o fascismo e a social-democracia são a mesma coisa. Assim como a gente não diz que a galinha e o ovo são a mesma coisa, né? Mas a hegemonia de uns levam a condições de desarme da classe trabalhadora que permite o ascenso de outros, né? Enfim. É interessante. Eu acho que fazer uma reflexão talvez um pouco mais teórica, porque eu acho que o desenvolvimento da luta de classe no século XX, ela deixa algo muito claro para nós, uma lição, que existe uma relação dialética entre revolução e contra-revolução. E o século XX, ele faz um movimento, a classe trabalhadora se antecipa, né, ao nazifascismo ou a esse mecanismo de autodefesa do capital, para o aumento da exploração, ou pela disputa, né, dos territórios, para a pilhagem, enfim, para a fortaleza dos imperialismos que disputavam entre si o mundo. E depois da Revolução Bolchevique, nós temos a contra-revolução, um processo contra-revolucionário. Você tem a reação, né? Então existe um fio e uma unidade dialética entre revolução e contra-revolução. E eu acho que isso é muito marcado efetivamente na teoria da Revolução Permanente de Trotsky. Isso é muito marcado também num dos principais, se não a principal contribuição de Trotsky também, que é um conceito extremamente dialético, profundo, que é para explicar a luta de classe, o fenômeno, o desenvolvimento da luta de classe, que é o conceito de desenvolvimento desigual e combinado, nesse processo que eu acho que cumpre um papel pedagógico fundamental. E hoje, no século XX, nós temos um processo inverso. Nós temos um processo que arranca pela reação, que arranca, digamos, por uma ofensiva ultra-reacionária, um fenômeno de extrema-direita que, para mim, é muito mais heterogêneo, para nós, do SOB, é muito mais heterogêneo do que o fascismo clássico, né? Nós tomamos muito cuidado com essa vulgarização do fascismo para cá, fascismo para lá, porque é uma linha tênue, né? Você sobredimensionar aquilo que são os fenômenos atuais. Isso concede, obviamente, Trotsky dizia também uma coisa elementar mais aguda. As análises precedem a um determinado tipo de política. Se você tem uma análise equivocada e você não consegue se aproximar da realidade a partir da ciência do marxismo, né, uma ciência viva e uma ciência em aberta, você tende a ter posições equivocadas, né? Você tende a se medir com os fenômenos de maneira desproporcional ou distorcionada, né? Então eu acho que a questão do imperialismo hoje, para nós, eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que está mais claro impossível, ou seja, há o que nós poderíamos dizer é que nós passamos de um mundo da irrealidade à realidade, né? Não podemos dizer que, o momento de atenuação das contradições do capitalismo é um momento de irrealidade. O capitalismo aparece como essência, ele deixa em evidência a sua essência em momentos de crise, em crises que o próprio metabolismo, a própria contradição, né, da sociabilidade do capital impõe. Então, e nós dizemos isso que nós estamos diante de uma realidade efetiva, ou seja, é a volta de um imperialismo territorializado, é a volta de um conceito, por exemplo, geográfico dos espaços vitais, ou da necessidade, né, de ampliação da sua área de influência. Ou seja, é uma contradição muito grande e profunda também, que eu acho que não tem tempo de desenvolver aqui, de que, dito de maneira muito vulgar, ou talvez exagerada, mas pedagógica, de que a livre, né, circulação de mercadorias, ou aquela ideia da globalização da década de 90, do começo dos 2000, ela não dá conta das necessidades das classes dominantes internacionais. E aí fica claro também mais uma coisa, de que não existe classe dominante sem Estado. O livre mercado precisa do Estado, ou seja, o imperialismo ele volta pelos seus próprios foros, ele ganha legitimidade pela sua própria essência, pelo metabolismo do capital, etc, etc, etc. Então, essa volta, eu termino com isso, a volta da territorialização do imperialismo é também um mecanismo de autodefesa, mas que expressa algo profundo, uma nova etapa do capitalismo. Ou seja, nós estamos diante de uma nova etapa do capitalismo. Há um salto qualitativo e um capitalismo que tem elementos inéditos, particulares do século XXI. Obviamente que ele resgata elementos do século XX, mas ele tem elementos particulares. E se a gente fosse entrar num debate filosófico, como diz o Lazari, a gente poderia colocar que, na Primeira Guerra Mundial, a discussão era da capacidade de eliminar o outro, né? A Guerra das Trincheiras. A gente vai para a Segunda Guerra Mundial e era a capacidade de eliminarmos a todos, né? A bomba atômica. E o debate filosófico hoje é o capitalismo do século XXI, a capacidade de destruição em massa, não só da humanidade, mas da destruição do meio natural, né? Por assim dizer, sem fazer uma leitura apocalíptica.
Mas esse é o debate filosófico, os debates que nos colocam desafios tremendos de análise, mas sobretudo de ação, de uma perspectiva estratégica. Queria falar sobre essa questão do aproximações e distanciamentos do fascismo histórico com o fenômeno que a gente vive hoje, porque, por um lado, tem características que são muito próximas, a começar pelo contexto da dinâmica mais geral do capitalismo, né? Então pensar que o fascismo é um fenômeno que surge num contexto de crise de hegemonia, crise econômica profunda, onde a burguesia não consegue recompor as suas taxas de lucro, isso leva a uma crise generalizada, política, social, a um questionamento das instituições, e o fascismo aparece ali como a boia de salvação e como a cartada última que a burguesia pode dar para se salvar também diante desse cenário. Isso é bastante compatível com o que a gente está vivendo. O fato de ser um fenômeno que tem peso de massas. Mas, por outro lado, tem características que são muito diferentes do que a gente vive. Eu acho que a principal delas é a questão do destacamento armado, das milícias. Lembro que no Brasil, aqui no começo do debate sobre a extrema-direita, tinha muita gente, intelectuais, né, mesmo entre a esquerda, assim, falando, mas o bolsonarismo tem milícias digitais, essas são as milícias do século XXI. Tá bem, mas você não compara o que é os militantes sendo torturados, mortos, presos, de você ter, né, grupo de WhatsApp espalhando fake news, né, por mais que também tenha um aspecto importante nessa batalha, mas que não é comparável com o mesmo fenômeno. Ou mesmo esse tema que você falou, né, Assad, sobre a questão da disjuntiva revolução e contra-revolução. A gente sabe que do ponto de vista histórico, inclusive pela própria característica do que é o imperialismo, do ponto de vista objetivo, está colocada a disjuntiva revolução e contra-revolução. Mas a gente não viveu no século XXI revoluções triunfantes que confrontaram que levaram a contra-revolução como uma resposta direta a esses processos concretos, como foi, por exemplo, na década de 30, do fascismo histórico que a gente está debatendo. Então eu queria ouvir mais vocês sobre o que a gente vive hoje, como vocês percebem o fenômeno hoje. É fascismo, não é fascismo? Não, eu acho que tem um tema interessante, do qual a Vanessa diz, né? A questão da hegemonia é central para a gente fazer uma análise, né? A questão da hegemonia porque quando nós entendemos que há uma determinada hegemonia, todas as peças se encaixam. Então há um ordenamento do mundo em que as peças se encaixam, né? Há aqueles que submetem e aqueles que são submetidos. Ou seja, há uma lógica em que todas as peças encaixem e cumprem um papel numa determinada ordem social, política internacional. A velha ordem ficou para trás. Acabou a velha ordem, né? E nós estamos na disputa de uma nova ordem. Ou seja, no mundo de polarização, de crise de hegemonia, significa o seu oposto é uma polarização. Ou seja, há uma disputa, não apenas geopolítica, mas, e se a gente entender a geopolítica pelo escopo do marxismo revolucionário, nós entendemos que a disputa entre os estados são disputas entre classes dominantes, né? Os Estados Unidos tenta manter o seu lugar como principal potência imperialista a nível internacional, uma competição com a China. Acho que esse é um debate também profundo, do qual a esquerda, enfim, há várias leituras sobre o que é a China, se é o imperialismo em ascensão, se é o imperialismo, se não é, se é socialismo, aí já acho que correntes que dizem que são socialistas, muito marxistas não podem ser, mas, enfim, há um mundo de polarização. E o que é a polarização? A polarização, e o que o mundo tem transmitido hoje, é que você passa do campo jurídico-político ao campo físico. Você tem um transbordamento das relações institucionais, de uma normalidade, você passa a um momento de anormalidade, em que a institucionalidade e a democracia burguesa não é mais uma ferramenta, um regime efetivo às necessidades próprias do capitalismo e das suas representações políticas ou das suas classes dominantes internacionais. Então você começa a ver nos Estados Unidos, Trump quer fechar o regime nos Estados Unidos, evidentemente. Ou seja, Milei na Argentina, são fenômenos muito diferentes. Mas, por exemplo, Milei na Argentina é um presidente de extrema-direita que não tem um apoio de massas. Esse é um fenômeno interessante. Bolsonaro, sim, tem um apoio de massas. Tem um 30%, tem uma base social, coloca a gente na rua, etc. Trump tem um apoio de massas, armado, né? O país da guerra civil, etc. Mas o fenômeno da extrema-direita é extremamente heterogêneo. Mas voltando a esse ponto das tensões, ou seja, há uma ruptura com a normalidade. Em momentos de crise para o capitalismo, é uma contradição você ter um regime da democracia burguesa. Porque, bom, nós olhamos para a Rússia, Putin está pleno. Putin não tem problema, não está preocupado com as eleições daqui 2 anos. Ele tem um programa, ele tem uma estratégia e ele segue. E não há nada que o faça balançar. Não há nenhum mecanismo. China, a mesma coisa. Xi Jinping está tranquilo. Não há um processo eleitoral, não há nada em disputa que possa colocar o programa do partido em problemas ou em tensões ou em desvios. Trump tem um problema.
Tem uma contradição que Trump tem uma eleição de meio turno nesse ano e vai ter uma eleição presidencial daqui 3 anos. E a agenda de Trump não permite o regime. É uma contradição. Só que ao mesmo tempo que há uma perspectiva de transbordar, de superar a democracia burguesa, esse regime por direita, começam a surgir fenômenos também de transbordamento por esquerda. O que a gente viu em Minneapolis, né, os commuters, que inclusive tem um simbolismo forte com os comunards de Paris e a experiência, enfim, das barricadas, das comunidades, etc., também coloca algo que para nós é fundamental para se compreender nessa etapa, que é a dialética da reversibilidade. Ou seja, desse fio invisível que há entre revolução e contra-revolução. Se no século XX a revolução se antecipa à contra-revolução e a contra-revolução aparece como reação, no século XXI o que nós vemos é uma antecipação da reação da contra-revolução, mas que pode desatar de maneira dialética processos revolucionários. Nós não temos efetivamente processos revolucionários hoje em curso, mas é por isso que nós dissemos, estamos numa época de guerras, crises e quiçá revoluções, porque há processos em curso. Ou seja, há uma dialética da reversibilidade, e aí eu termino com isso porque eu acho que é um elemento. Trump, muitas vezes eu pergunto para as pessoas, Trump é um representante da classe dominante estadunidense? É, efetivamente, mas também não é. E por quê? A teoria de Trotsky, o que Trotsky vai escrever sobre o bonapartismo e o fascismo, ele tinha uma analogia sobre o homem com a dor de dente. Né? A burguesia gosta tanto do bonapartismo como um homem com dor de dente gosta de arrancar esse dente. Aí vem de novo aquilo que eu havia dito como um mecanismo de autodefesa. Mas Trump é e não é um dirigente, assim como Milley, como Bolsonaro, da classe dominante, porque ao mesmo tempo que ele pode levar até as últimas consequências do interesse do capital estadunidense, ele pode desatar uma revolução. Ou ele pode desatar um processo de rebelião popular do qual a burguesia vai ter que recuar e não vai poder levar até as últimas instâncias os seus interesses. Então essa é a dialética para mim, e aí eu deixo para o Lazari também, acho que a gente pode abordar os fenômenos, mas extrema-direita a nível internacional, de Meloni, Milley, enfim, Orbán na Hungria, da mulher na França, Le Pen, assim, é um fenômeno heterogêneo ainda, não de massas, e aí o debate, enfim, como correntes como Resistência, que colocam toda a leitura na extrema-direita, de maneira muito unilateral, desarma a esquerda para entender primeiro o mundo, para depois poder intervir nesse planeta. Eu acho que você levanta pontos muito, muito bons, assim, Renato. Eu acho que primeiro é isso. Quando eu comecei falando, essa ideia da expressão de uma solução de força de segmentos da burguesia em disputa contra outros, e que para isso precisam também amassar um proletariado, e eu acho que é boa essa análise, né? A contra-revolução, a revolução em 17 ela precede a contra-revolução. E eu digo que é interessante isso porque me parece que, talvez em tradições diferentes, os desvios apareçam de formas diferentes, né? Existe um debate em muitos segmentos, transborda, não só aqueles que se dizem marxistas, mas também a social-democracia em geral, que fala sobre estarmos superando um momento unipolar, né? Pax Americana, pós-Guerra Fria, ou como a gente costuma dizer do lado de cá, pós-contra-revolução no leste europeu, que era um momento de fato de estabelecimento mais ou menos estável de um polo imperialista muito bem definido, né? E aí, alguns vão olhar para aquilo e quase querendo repetir o kautskismo, falar, esse é o ultra-imperialismo, é daqui para frente, né? Daqui vai ser isso mesmo, se consolida. E no assim chamado sul global, na social-democracia, nas experiências de nova esquerda, muita gente se fala, veja, isso aí, o mundo vai mudando, pós-crise de 2008 e 2009, outros polos vão surgindo, essa máquina bem azeitada, hegemônica, que nem você falou, começa a ranger um pouco, né, os dentes, as engrenagens, e o que acontece vão aparecendo novos polos, né? Então muita gente fala disso. Vivemos um momento de transição do mundo unipolar para o mundo multipolar. E aí, eu acho que é muito significativo, né? Assim, se a gente vai olhar também a história da Primeira Guerra, ainda para fazer os paralelos, também era um momento multipolar. Tinha um polo mais anglo-britânico, tinha um polo mais russo, tinha um polo mais francês, não sei o quê. Um polo mais da Áustria-Hungria, que ponderava em relação à Alemanha imperial e tal. Império Otomano ali, né, na rabeira, tentando segurar um pouco. Então também era um momento multipolar. E o que a gente está vendo é isso. Quando se fala em momento multipolar, o que você está falando já vem a guerra imperialista generalizada. É um pouco essa, né, a ideia. Da hegemonia. É o problema da hegemonia, exato. Quando não há hegemonia, quer dizer que a hegemonia está em disputa. Quando a hegemonia está em disputa, essa disputa toma proporções muitas vezes bélicas, né?
E eu acho que entender essas experiências da extrema-direita atuais diz um pouco a respeito a isso. Como que as diferentes burguesias vão tentando, no curso avançado, cada vez mais acelerado, rumo a conflitos generalizados em escala global, imperialistas, e aí particularmente, de um lado, o polo Estados Unidos, OTAN, União Europeia, do outro lado, Rússia e China como dois polos em disputa, dois polos imperialistas em disputa. Eu acho que é bem importante deixar isso claro pra gente, pelo menos. Não temos nenhuma ilusão sobre qualquer papel progressista que possa ter, muito menos a Rússia, né, que muito claramente está, mas tampouco a China. A postura internacional da China é uma postura reacionária nesse sentido, reacionária porque estimula por sua exportação de capitais imperialistas, sem dúvida nenhuma, né? Isso podem ler, tá nos documentos do PCBR, a posição da China é imperialista. Um terço do parque energético brasileiro está nas mãos do capital chinês. Se isso não é imperialismo, eu não sei o que é imperialismo. Mas é isso. Isso vai desenvolver-se, né? Por exemplo, no caso chinês. O caso chinês é que até agora não se desenvolveu como expressão bélica generalizada. No caso russo, tem se desenvolvido como expressão bélica generalizada a partir da guerra da Ucrânia com mais força. Mas enfim, para não entrar nas minúcias. O que eu quero dizer com tudo isso é, hoje, as diferentes burguesias vão apostando nas soluções de extrema-direita para se reposicionarem nessa escala global. Quer dizer que essa é a única forma que elas podem utilizar? Não necessariamente. Veja, Bolsonaro faz um caminho aqui no Brasil, reposiciona, né, depois do Temer, depois do golpe, reposiciona também o país muito mais conectado a esse polo, vamos chamar entre aspas, tá? Ocidental, do imperialismo global, né? Estados Unidos, União Europeia, né? E esse reposicionamento vai dar força para alguns setores muito específicos da nossa burguesia. Agro e setor financeiro. E aí, por que eu faço uma ponderação dessas expressões da extrema-direita, né? E elas são, de fato, heterogêneas, mas o que diferencia também? Porque, veja, é tão contraditório mesmo esse posicionamento que sequer tá na ordem do dia de um bolsonarismo criar, de fato, uma burguesia brasileira sólida que possa competir internacionalmente, sabe assim? Compara com o que era, de fato, o fascismo clássico, né? Era isso, Hitler queria tomar conta da Europa, sabe? É uma coisa de maluco. Hoje não é isso. Hoje eu quero ser o cachorrinho mais bem afagado, né, Vassalo número 1. Vassalo número 1, exato. E aí quando a gente muda, pensa na alternância de poder, também para a perspectiva social-liberal do atual governo... Social-liberal? Para nós, social-liberal. É que para nós já passou do que era a social-democracia clássica, inclusive. Do ponto de vista que nem sequer reformas mínimas está apresentando. Para nós é liberal-social. Ah, tá bom. Há uma dialética entre o socialismo liberal e o PCB. Liberais do que sociais. Não, pra gente tá tranquilo, podemos consensuar numa nota. Mas o que eu quero dizer com isso é que, vê, o que teve de mudança nesse atual governo em relação a isso do ponto de vista política e econômica? Claro que do ponto de vista de costumes, ideologia, organização de massas da extrema-direita é outra história. Mas na política econômica, continuam os mesmos setores. Setor financeiro, burguesia bancária particularmente, e o setor do agro, né? Então, é um fenômeno muito diferente. Muito diferente porque ele não vem em resposta a um ascenso do movimento operário organizado, né? Ao contrário. Aí talvez eu discorde um pouco do Renato, né? Eu não sou tão otimista assim com os grandes ascensos que essa conjuntura nos pode produzir, né? E claro, com todo o apoio, né? A gente estava conversando antes de entrar aqui, para quem está ouvindo a gente, sobre grupos, né? Que a gente conversa muito com uma organização chamada Plataforma dos Trabalhadores Comunistas dos Estados Unidos. Uma organização revolucionária nos Estados Unidos que tem base em Minneapolis, estava lá nas mobilizações, né? Claro, um setor pequeno e tal, mas estava lá organizando. E enquanto essas expressões várias de ascensos de massa não conseguem se consolidar sob uma organização revolucionária, não tem esse caráter organizado, uma estratégia, um programa que possa apontar para isso, a gente vai ter assim, idas e vindas, subidas e descidas, recuos e avanços, mas a ponto de provocar uma ruptura, um salto de qualidade, eu não sou tão otimista que isso vai acontecer tão cedo, né? Porque o grau de fragmentação do movimento operário é muito grande, né? Mas é contraditório. Sim. Porque, por exemplo, diante do governo Trump, nós temos a maior campanha de sindicalização dos trabalhadores na história dos Estados Unidos. É uma corrente sindical, da qual nós somos muito amigos, e eles estão indo nada mais, nada menos que para uma filiação de 900 mil trabalhadores uberizados. E são justamente os trabalhadores que se levantaram em Los Angeles contra a polícia de ICE. Evidentemente que eu não estou fazendo aqui nenhum prognóstico, né? Não sou mãe de Ná, isso não está no léxico do marxismo.
fascismo, mas talvez o exagero é pra gente entender que o fio entre a revolução e a contra-revolução, a relação é dialética. Não. E que os processos não podem, ou seja, nós não podemos ser derrotista, tampouco não podemos ser facilista, objetivistas, enfim, aí podemos entrar na tradição do morenismo, etc, etc. Mas desculpa te fazer esse parênteses, não é um otimismo... E se eu posso fechar o parênteses que você abriu, eu tô plenamente de acordo. É que eu acho que é isso. Se a gente vai falar dos desafios que estão colocados, o desafio da gente enxergar essas várias expressões que vão surgir em resposta. Surgiram com o Bolsonaro. Quem não lembra do tsunami da educação, por exemplo? Nunca mais a majoritária da União Nacional dos Estudantes tinha se colocado na rua. De repente, foi um pouco forçada, chamou a colocar o povo, a massa de estudantes na rua, dando como exemplo que foi antes da pandemia. Mas, sem dúvida, vão acontecer várias dessas explosões. Eles estão de acordo. O problema estratégico, se a gente pode chamar o debate da Rádio Rastilho de novo para o centro do debate, é como converter esse senso espontâneo em força organizada, em programa revolucionário, né, em organização revolucionária para a tomada do poder. Porque no limite é isso. A gente parece que esqueceu na esquerda também um pouco de falar tomada do poder. E o bolsonarismo no Brasil não tem nenhum problema de falar tomada do poder. Não conseguiu com o golpe, Sim. né? Em 23, mas querem fazer essa mudança de qualidade. Nós também, pro nosso lado, claro, né? O desafio é esse. Acho muito importante isso que você puxou no final, Lazari, porque o programa do bolsonarismo e da extrema-direita é um programa contra-revolucionário. E fazem o debate, a disputa programática, ideológica, e há uma responsabilidade nossa, como esquerda em geral, por não ocupar esse espaço que há diante da crise multidimensional que a gente vive, apresentando uma alternativa, um horizonte emancipatório, utopia, etc. E tem uma característica do fascismo histórico que a gente não discutiu, mas que é muito importante que entra nessa discussão sobre as diferentes estratégias no combate à extrema-direita, que é justamente a responsabilidade das direções reformistas diante da crise do capitalismo, né? Que ao frustrar a classe trabalhadora e não conseguir cumprir o seu programa, uma vez que governa para outra classe, acaba pavimentando o terreno para a ascensão do fascismo. Mas eu queria falar também sobre um tema que o Assad puxou, que eu acho também muito importante, que é essa questão da gente tratar com cautela as analogias sobre o fascismo histórico e o fenômeno contemporâneo, porque se é verdade que a gente não pode subestimar, a gente não pode superestimar o fascismo também, porque em última instância a gente vai tratar nesse ponto sobre correlação de forças. Se a gente avalia que a gente está sob um regime fascista, isso significa, portanto, que houve uma derrota histórica e a nossa tarefa é essencialmente defensiva, é se preservar para conseguir cavar oportunidades até uma nova possibilidade de contragolpe, mas é totalmente distinto do que a gente vive hoje. E muitas vezes as organizações que que partem dessa análise que superestima as forças do fascismo hoje, utilizam isso para justificar a tática da frente ampla, né? Fascismo muito forte, o risco iminente, então a gente precisa, no caso aqui do Brasil, né, a gente precisa se aliar com o PT, etc. O que é contraditório até com a própria elaboração teórica da nossa tradição, digamos assim, porque a consequência do combate ao fascismo não é a frente ampla, né? São outros arsenais de táticas. Aí a gente pode falar de unidade de ação, de frente única, e eu queria falar um pouco sobre isso, queria que vocês comentassem um pouco sobre como se combate o fascismo. Eu acho que é um tema, do ponto de vista teórico, em que há respostas, entre aspas, simples. Sim. Porque a gente sabe que, diante da ameaça fascista, a gente pode fazer unidade pontual com a burguesia, como unidade de ação, como um ato fora Bolsonaro, sem nenhum tipo de compromisso programático, que a gente pode fazer frentes únicas, com um acordo programático mínimo ao redor de uma ação concreta. Mas eu realmente acho que existe uma questão que a gente reflete pouco, puxando aí para o debate sobre imaginação estratégica, né? Que, em última instância, vamos exercitar nossa cabeça para entender o que está acontecendo no nosso tempo. Que é o seguinte, quando o Trotsky ele escreve sobre frente única, ele está falando de um período que tinha uma correspondência muito maior entre a composição da classe e a sua representação política, né? Entre estrutura e superestrutura. Uma coisa é você falar de uma classe trabalhadora concentrada, fabril, que tem um sindicato, que vai ter, portanto, uma representação política. Isso é totalmente diferente do mundo que a gente vive hoje, como o Lazari falou, que tem uma classe trabalhadora muito mais fragmentada e que não há essa correspondência imediata da composição da classe com os seus organismos de representação política. Então não é uma coisa simples como o Trotsky escreve, por exemplo, bem, se sua organização revolucionária tem 30% dos trabalhadores e a direção reformista tem 50%, não lembro as porcentagens, tá? Tô falando mais ou menos como ele falava. Se a gente é 30, eles são 50, então a gente
gente pode fazer um chamado à frente única, porque se a classe trabalhadora vai à ação é melhor, e se a direção se recusa a fazer essa ação, a gente demonstra que a gente lutou pela unidade e ela não foi possível pela falta de disposição política dessa direção. Qual que é o problema? Que não existe esse cálculo hoje, né? Mesmo se uma frente única ser efetiva, não é verdade que 100% vai juntar os 60 mais os 40 e isso vai gerar os 100% na rua, porque é totalmente diferente. Então, eu acho muito importante a gente beber das fontes sobre o arsenal de táticas que historicamente a classe trabalhadora se valeu e ainda hoje a gente utiliza, assim como táticas de luta, como são as greves, como são ocupações, nada disso é obsoleto, mas também é verdade que, pegando, né, exemplos de lutas, há outras formas de lutas que são gestadas pelo próprio decorrer da mobilização. Nesse sentido, então, será que também não há outras formas, né, de driblar essa questão da fragmentação diante do fenômeno da extrema-direita, do fascismo, neofascismo, seja lá como a gente vá chamar? Tem um problema de fundo que eu acho que ajuda a explicar isso, que no século XX nós não tínhamos uma crise, né, várias correntes trotskistas, dogmáticas, ortodoxas e cegas, que para nós não são correntes contemporâneas, são incapazes de olhar para o mundo e de aplicar a ciência do marxismo, compreendendo, colocando as categorias clássicas do marxismo revolucionário em contraste com a atualidade. Elas dizem que, bom, o problema se resume a apenas uma crise de direção revolucionária. Em partes é correto, mas é unilateral. Porque no século XX os trabalhadores, como a Vanessa dizia, discutiam sobre o socialismo. Seja ele na social-democracia, seja ele nos PCs, ou debaixo das bandeiras do stalinismo, uma força contra-revolucionária, né, na nossa avaliação, ou seja, em proporções muito menores, sob a bandeira da Quarta Internacional, né? Mas havia uma discussão em relação a uma alternativa. Hoje nós temos uma combinação entre uma crise de direção com uma crise de alternativa revolucionária. Ou seja, de uma crise de alternativa, você não para no ponto de ônibus, bom, esse sistema é foda, esse sistema, puta, tá fudendo a gente. Será que talvez o socialismo não seja uma opção? Não há esse tipo de diálogo, porque é uma crise de alternativa. E aí eu discordo do Lazari quando ele vai falar que no leste europeu é um processo contra-revolucionário. A queda das experiências não capitalistas, que para nós nunca conformaram estados operários, e sim estados anticapitalistas, burocratizados, né, sobretudo com a invasão do leste europeu pelo Exército Vermelho, onde houveram revoluções socialistas autênticas, como na Hungria em 56, Berlim em 53, Polônia depois em 80, que foram derrotadas e massacradas pelo stalinismo, significa que a queda do Muro de Berlim abriu um processo dialético e contraditório. Ao mesmo tempo que ela encerra uma experiência não capitalista e a reincorporação desses estados no sistema mundo do capitalismo e a hegemonização do capitalismo, ou triunfo momentâneo do capitalismo como sistema internacional, ela reabre a possibilidade também do relançamento do marxismo revolucionário para o século XX. Só que é uma tarefa fundamental para a gente compreender, que se nós não fizermos um balanço estratégico das experiências do século XX, se a gente não colocar em contraste o que foram as experiências com as categorias clássicas do marxismo revolucionário e por que fracassaram, nós não vamos conseguir batalhar para superar essa crise de alternativa. A bandeira do socialismo foi manchada no século XX. A gente conversa com os trabalhadores do Camboja, do Vietnã, dos Estados Unidos, inúmeros imigrantes venezuelanos, cubanos, ou seja, processos muito particulares e diferentes. Mas eles fazem greve e lutam pela classe trabalhadora. O momento que você diz socialismo e comunismo, eu me lembro muito dos companheiros do Camboja. Pol Pot. Foi um massacre o que fizeram contra a classe trabalhadora. No Vietnã, mataram todos os trotskistas. Foi violenta, foi heróica a resistência contra a invasão imperialista estadunidense. Mas não teve nada de socialismo. E aí não vamos dizer, olha, mas não, peraí, não teve nada de socialismo. Ou seja, nós precisamos aprender. Tem um livro do Moshe Lewin, que é maravilhoso, que chama O Último Combate de Lenin. E ele começa com uma citação do próprio Lenin, que terminou a vida militando na marginalidade contra a fração stalinista, que fique bem claro que foi a primeira falam que os trotskistas são constituindo a primeira fração no Partido Bolchevique, mas quem constitui é a Troika, né? Kamenev, Zinoviev e Stalin. E ele diz que os comunistas que não estiverem à disposição ou à capacidade de aprender e recomeçar do zero estão fadados ao fracasso. Então nós estamos nesse marco. Mas não é um marco defensivo, nós não estamos derrotados, o fascismo não triunfou. A vitória de Bolsonaro foi uma derrota importante, mas não foi uma derrota histórica.
Seja, eu lembro que na Universidade de São Paulo, quando eu fazia geografia lá, o PT emitiu uma declaração dizendo: fiquem em casa, o fascismo triunfou, vamos poupar as nossas vidas. Bom, a gente vê esse discurso ainda nos permeia para justificativas de capitulação a programas burgueses supostamente progressivos e etc., que vão sistematicamente desarmando a classe trabalhadora. Eu tenho inúmeros camaradas que votaram no PT a vida inteira, que são entregadores de aplicativo e hoje votam no Bolsonaro, a partir de uma vontade, de uma subjetividade antissistêmica, né? O que seja, que é muito complexo, mas eu chego nesse ponto para dizer que as táticas de enfrentamento à extrema-direita é um perigo, e nós não podemos subestimá-la, mas nós não podemos superestimá-la. O impressionismo que levou as correntes no século XX a cometer desastres, as correntes tanto trotskistas como o stalinismo, né? Se a gente lembrar do social-fascismo do terceiro período de Stalin, que foi um erro que contribuiu para o massacre da classe trabalhadora alemã, né, para a derrota do Partido Comunista Alemão, para além do que foi a derrota em 23 e 19, com o assassinato de Rosa, Liebknecht. Bom, enfim, nós precisamos aprender com o século XX e colocar na ordem do dia que a extrema-direita é um perigo, evitando qualquer tipo de impressionismo, seja o facilismo, seja o derrotismo, e saber que para derrotar a extrema-direita nós precisamos também combinar, seja, a derrota da extrema-direita tem um elemento central para a classe trabalhadora, que é qual? Que é uma perspectiva de alternativa. E aí, o enfrentamento com esses setores não vem a partir de uma perspectiva de alternativa concreta. E como que você constrói isso? A partir de medidas anticapitalistas. E que você possa, de maneira pedagogicamente, oferecer à classe. Só que é um problema. A social-democracia, eu termino com isso, passo para o Lazari, a social-democracia retroalimenta a extrema-direita sem dúvida nenhuma. Ela é a antessala de uma derrota. Ela prepara a derrota. Ela é a quinta coluna, digamos assim, do capital. É a coluna progressiva do capitalismo, né? Ela é aquela que, bom, humanizemos esse sistema. Mas ela escolhe primeiro falar para quem? Ela escolhe primeiro falar para a classe dominante. E nós, marxistas revolucionários, escolhemos primeiro falar a nossa própria classe. E não instituir um diálogo com a classe dominante. Isso é profundo, em certa medida. Porque o GTT de discussão sobre a regulamentação dos trabalhos de aplicativo foi muito pedagógico nesse sentido. O governo disse que iria apresentar primeiro o relatório da discussão às empresas de aplicativo para depois apresentar para os trabalhadores. Ou seja, qual era o compromisso do governo? Com a classe dominante. Aí, bom, finalmente chegamos nos pontos de divergência, né? Acho que nós temos uma leitura um pouco diferente das últimas décadas. E aí, em alguns aspectos, isso está assentado em alguns elementos importantes da realidade. E que dialoga exatamente com esse momento que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, tem a frase do Engels é boa, né? De que a mão do homem é que explica a mão do macaco, né? Ou seja, é só porque a gente já conseguiu ver o fenômeno a posteriori que a gente consegue traçar, de fato, o fenômeno que deu origem a ele, né? O processo que deu origem a ele e o fenômeno que aparece pra gente. E é porque eu digo isso, né? Como uma abstração geral. Porque eu entendo isso que você diz, Renato, sobre as possibilidades que se abrem nos anos 90, né? Mas a gente passou 36 anos já, né? 34 anos, na verdade, do fim da União Soviética. E nesses 30 e poucos anos, o que se produziu com essa, vamos dizer, essa janela, né? É um processo dialético, tem derrota, ou seja, hegemonia do capital, mas também se abre a possibilidade. O que se produziu em termos de possibilidade a partir daí? Né? Ou seja, por vamos chamar assim, uma via que ao mesmo tempo renegasse ou criticasse ou fosse oposição ao processo de construção do socialismo no leste europeu e em outras partes do mundo, e o capital imperialista generalizado, né? Parece que muito pouco, né? Parece que muito pouco do ponto de vista geral de alternativa de construção. Então, o estado atual que nós temos hoje, ou seja, 35 anos de derrota atrás de derrota, atrás de derrota, nenhuma experiência de avanço para o socialismo, ou seja, de retomada daquilo. Quer dizer que era para ter tido? Não sei se era para ter tido, né? Mas a gente tem, entre a Comuna de Paris e a Revolução Russa, a gente tem 40 e poucos anos, né? As coisas são de larga escala, isso não estou discutindo. Mas o fato é que, para a gente, vivemos um período contra-revolucionário. Esse aqui é uma característica muito importante desse período. Período contra-revolucionário. Período contra-revolucionário, eu já explico. O período de revoluções, a era de revoluções, que é a era imperialista, a era de degradação do capitalismo, a era de sua degeneração generalizada, é também o período de revoluções. Essa é a etapa histórica que a gente vive. A gente vive na etapa das revoluções socialistas. Mas essa etapa, como etapa generalizada, é a etapa das revoluções socialistas do mundo. Essa etapa ela tem idas e vindas, recuos e avanços. Qual é o momento em que nós vivemos dentro de tudo isso? Um momento contra-revolucionário. A Revolução Russa instaura o momento de vitória da Revolução. Esse momento ele dura enquanto dura a União Soviética, e quando acaba a União Soviética é que se instaura justamente essa
crise de alternativa que você coloca. É isso que está na nossa avaliação colocado. E isso se comprova, inclusive, na opinião das pessoas, né? Você coloca alguns exemplos que nós não reivindicamos, por exemplo, não reivindicamos a experiência do Khmer Rouge, óbvio, né? Tem que ser bem totó da cabeça para reivindicar uma coisa dessa. Porque foi uma experiência que se utilizou do vocabulário, inclusive de apoios, enfim, né, da China e tal. Mas para uma política, vamos dizer assim, uma coisa mais parecida nos tempos mais contemporâneos seria o Sendero Luminoso no Peru. Uma política errática, que se pinta de vermelho, mas que faz barbaridade. Mas enfim, tô dizendo tudo isso pra gente entender o que foi de fato o fim da União Soviética, porque isso importa pra essa discussão, né? Se a gente vai ver que o próprio plebiscito final, ali nos 48 do segundo tempo, deu que a maioria da população da União Soviética queria a manutenção da União Soviética, de que até hoje, quando a gente pergunta pras pessoas como que, né, índice de aprovação de 70% preferia viver, isso seja na União Soviética, seja na Romênia, seja nos países da antiga Iugoslávia, você preferia viver antes ou depois do fim do socialismo, né? Ou como quiser chamar, mas enfim, usam isso porque é o termo usual. Na massa. E as pessoas, não, antes era melhor. Tem um vídeo famoso do Petkovic calando a boca da Rede Globo, porque falou, não, o povo fala assim, nossa, você vivia lá, né? É sérvio ele, né? Então, você vivia lá, pô, na Iugoslávia, o negócio era feio, né? Desemprego, ditadura, ele não. Lá era tranquilo, era ótimo. Eu fazia não sei quantos esportes, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha casa, todo mundo tinha tudo. Então, na nossa avaliação, o período contra-revolucionário, ou como dizem alguns camaradas, o recuo temporário das revoluções socialistas, diz respeito a, sim, um tipo de derrota histórica, né? A derrota da Revolução Russa. Essa derrota da Revolução Russa se dá com o fim da União Soviética. Com aí a derrota para vocês? Certamente ali é a derrota final. Tem um monte de processos e erros do movimento comunista antes, sem dúvida, mas isso explica pra gente, isso mostra pra gente uma mudança de qualidade. Já não há mais, em caráter massivo, porque ainda há Cuba, ainda há a Coreia Popular, não há mais uma alternativa socialista de massas generalizada, a qual os trabalhadores possam se identificar e possam utilizar aquele apoio para a construção do socialismo, das revoluções dos seus países. E o que a gente tem hoje é isso, né? Mesmo o socialismo cubano com muitos problemas, né? Problemas políticos, inclusive, da direção do Partido Comunista e outras experiências por aí vai. Mas eu digo tudo isso para a gente entender um pouco nessa chave, né? A Contra-Revolução ajuda a explicar o porquê nesses 30 e poucos anos a gente não conseguiu construir nada, não conseguiu construir nenhuma outra alternativa de poder e em condições muito diferentes de desenvolvimento das forças produtivas, de capitalismo de modo geral, né? De fase imperialista, né? Não tem mais colônias e tal, do que foi na virada do 19 para o 20. A virada do 19 para o 20 culmina em 17 na Revolução Russa, com a derrota da Comuna de Paris. A derrota da União Soviética, em 91, 92, culmina onde? Até agora em lugar nenhum. Né? Então nos parece que é esse o esforço que nós temos para construir a partir dali. Né? Entendendo que é isso, o socialismo foi a experiência, mesmo nas suas fases, o melhor, como diria o George Lucas, o pior socialismo ainda é melhor do que o melhor capitalismo. E era isso que a gente tinha no século XX. Né? Capitulou o stalinismo, enfim. Infelizmente, o Lukács capitulou, mas é verdade. Não, eu colocaria um terceiro corte histórico para os balanços que vocês apresentaram. Primeiro, a gente já conversou bastante no começo do episódio, que é sobre a virada do final do século XIX para o século XX com a fase imperialista, que marca um longo período histórico, o qual a gente ainda está inserido, de guerras, revoluções, marcado pela violência, que a gente já discutiu sobre o que é o imperialismo. Isso se mantém, mesmo que não tenham colônias, tem todos os debates sobre o que é o neocolonialismo, né? Como Nkrumah de Gana escreveu, vários marxistas negros se apoiam muito, inclusive, nas elaborações do Lenin para explicar o que é a expoliação hoje dos países da periferia do capitalismo. Acho que o debate sobre a queda do Muro de Berlim marcaria esse segundo corte histórico, que para mim tem um signo negativo, porque apesar de o processo ser muito contraditório, sim, eu avalio que há um balanço já a ser feito. A gente não está discutindo um fenômeno que aconteceu no passado. E a gente pode identificar com o passar da história que o fato de não terem ocorrido revoluções democráticas que restaurassem a democracia operária, que tirassem a burocracia, mas mantivessem as bases de expropriação da burguesia, etc. Não foi isso que aconteceu, foi uma contra-revolução burguesa, né, no final das contas. E isso é o que levou a uma ofensiva imperialista nos anos 90, as teses do fim da história. E isso deixa marcas como, por exemplo, toda a desconfiança que existe com relação ao que é o socialismo, as próprias ferramentas tradicionais de organização da classe trabalhadora. Isso é parte, para mim, desse segundo corte histórico. E acho que é inescapável para entender o fenômeno hoje um terceiro corte que é depois de 2008. Então, se é verdade que teve esse período de derrota, um período mais difícil para a classe trabalhadora, a partir do momento que chega uma nova crise
estrutural, profunda, e que, como falou o Safatli, não sei se vocês viram, ele fez uma entrevista muito boa para a Folha semana passada sobre o novo livro dele, que é sobre fascismo, e ele fala, olha, a questão é que a gente está vivendo crises estruturais que não vão voltar, não há nenhuma perspectiva de haver melhoria. A crise ecológica, por exemplo, não vai haver volta. Então, é uma crise que é incontornável, a situação de crise que a gente vive. E isso é o que pavimenta também esse terreno para a ascensão do fascismo. Então, para mim, esse terceiro corte é importante porque ele coloca a marca, o Renato falou sobre o tema da polarização, coloca a marca da polarização, porque a partir daí a gente entra, minha avaliação no período que a gente está hoje, que é marcado por muita instabilidade, com viradas à direita, à esquerda, por isso a gente vê alternância, porque é um período de muita crise, de muita instabilidade. Agora, a história não é um relógio parado, né? Então existem forças em disputa. E aí entra a parte de por onde a gente dá a nossa disputa, como a gente faz a nossa disputa. Porque se é verdade que não teve uma derrota histórica, a derrota histórica pode acontecer. E aí eu vou puxar agora, eu falei antes sobre não superestimar o fascismo, e eu queria falar também sobre não normalizar o fascismo. E eu acho que nisso o Safatli, ele tem feito um debate importante aqui. Nessa entrevista mesmo, ele fala mais ou menos assim, ainda não consegui ler o livro dele, né? Mas ele fala assim, olha, o que existe é fascismo. E os analistas estão olhando para o mundo como se fosse aquela metáfora do... Tem um elefante, todo mundo com os olhos vendados, cada um pega uma parte e acha que é uma coisa, um pega o rabo e fala, isso é uma cobra. Outro fala, isso é não sei o quê. Ele fala a mesma coisa. Um olha e fala, tem restrição de liberdades democráticas, tem perseguição a lideranças, tem ICE nos Estados Unidos. E ele fala, bem, se juntar tudo, é fascismo. E eu acho que olhar o fenômeno com a gravidade que ele tem é importante também para não haver a normalização, porque a normalização não é nada menos do que uma expressão da adaptação ao regime, né? Porque em última instância é uma confiança nas instituições. Não, tudo bem, a extrema-direita tá aí, mas... Em última instância, o bom Estado vai intervir. Mas em última instância vai ter eleição. Vamos se jogar pra eleição que a gente vai vencer. Vamos com tudo. É louco. Assim, obviamente que a queda do Muro de Berlim expressa uma derrota, evidentemente, mas é uma derrota que precisa ser explicada. Esse é o problema. E a dialética está no processo de que abre uma possibilidade de superação das derrotas que foram construídas dentro desses próprios processos, né? A contra-revolução na União Soviética, para nós, começa em 24. Né? Assim, ela começa ali, evidentemente que é um processo, mas ela culmina em 36 e 38, né? Com a perseguição e o fuzilamento de todos os quadros do Partido Bolchevique que constituíram e construíram a revolução. Ali tá encerrada o processo e qualquer perspectiva de emancipação social, de emancipação ao socialismo, de transição ao socialismo, e começa uma contra-revolução com outra natureza, que não é uma contra-revolução burguesa. Também discordo da Vanessa, porque essa orientação, essa tradição do morenismo, né? O Moreno dizia que era necessária uma revolução política com as mesmas bases sociais. A gente recorre a Marx para dizer, olha, Marx dizia que é impensável, um absurdo pensar uma revolução política sem uma base social e uma revolução social sem pensar que é uma revolução política. Era necessária uma nova revolução socialista, como foram as experiências de 56 na Hungria, como eu disse, 53 em Berlim, etc. E não à toa essas revoluções tiveram algo muito em comum, que foi resgatar os manuscritos de Marx, de jovem Marx, que era um marxismo profundamente humanista, que falava de liberdade, que falava, enfim, que é muito interessante essa história. Mas eu acho que a avaliação, agora indo pro tema, a avaliação do Safatli é ruim no sentido porque é muito impressionista, me parece, e faz generalizações que desarmam um pouco e que são, em alguma medida, são impressionistas. Né, são impressionistas. Me parece que a análise... E aí tem o mal da academia. O problema da academia é que ela é um setor que tem pouca sensibilidade da luta de classes, porque ela é uma produção, por mais que sejam marxistas, é uma produção de laboratório, é uma produção de gabinete. E quando você não tem contato com a luta de classes, com a dinâmica, né, você tem pouco a assimilar. Evidentemente que nós podemos olhar para o mundo, mas é difícil que desde o Brasil nós podemos cravar os processos que estão acontecendo no Sri Lanka, na China, ou seja, não temos gente, ou seja, é necessário se aproximar da realidade também, é necessário ter contato, buscar. No Irã a mesma coisa, que tem aberto toda uma discussão na esquerda, divergências, mas eu acho que é impressionista, mas isso não significa que não haja perigos, ou seja, Trump é um perigo, pode colocar uma derrota histórica? Evidentemente que sim, mas ele também pode desatar processos revolucionários, né? A questão da direção que o Lazari dizia, etc, é fundamental, ou seja, eu acho que são dois pontos fundamentais de compreender. Está acabando a experiência
de uma série de partidos de esquerda a nível internacional. A experiência do PT está acabando no Brasil. A experiência do pessoal na nossa avaliação está acabando no Brasil. A experiência da elite do PSTU estão acabando. E vão dar origem a outras experiências. Quais são essas experiências nós não sabemos, mas que nós temos que batalhar para essas novas experiências. Foram partidos insuficientes e cada vez mais que se intensifica a crise e que os choques, né, a luta de classes dá saltos qualitativos, esses partidos, e eu digo com muita fraternidade, se mostram insuficientes. Ah, bom, mas o PSOB é o único partido revolucionário? Evidentemente que não. Até porque nós não temos uma compreensão monolítica de partido revolucionário nem de direção revolucionária. Né? Os partidos, o bolchevismo era uma tendência dentro da social-democracia russa, né? Nós entendemos que haverá um processo de inflexão real entre os marxistas revolucionários para a constituição de um partido que possa dirigir a revolução. Mas nós não podemos fazer isso sob condições de cerceamento às liberdades democráticas, de fechamento do regime. E aí vem uma série de confusões. Trump é um fascista? Sim. Merece ser enforcado em praça pública? Sim. Mas o regime nos Estados Unidos segue sendo democrático burguês. Ele quer fechar o regime? Quer. Não conseguiu ainda. Não. Por quê? Porque as correlações de forças não estão resolvidas. O bonapartismo, o Trump é um Bonaparte. É um governo bonapartista. Evidentemente. Mas o bonapartismo justamente expressa e cristaliza um fenômeno de que as correlações de forças não estão resolvidas. Ou seja, não há nem contra-revolução, nem a revolução. Essa, para mim, nós entendemos a etapa que nós estamos, uma nova etapa do capitalismo, é uma etapa que começa a constituir condições pré-revolucionárias. Objetivamente falando, não subjetivamente falando. Objetivamente falando. Mas a conjuntura é extremamente reacionária, perigosa, mas que começa a se radicalizar. E que vai trocando, ou que vai alternando uma radicalização por baixo, com processos de contenção, por falta de direções, e com processos de também choques por cima, entre os estados-nação, certo? Que a gente tem visto. Então a geopolítica, para mim, ainda, se Althusser tinha uma única coisa boa que ele elaborou, era a teoria do elemento que sobredetermina os outros elementos. Então, na nossa avaliação, o momento também, a geopolítica ainda sobredetermina a dinâmica internacional. E não é o nosso campo a geopolítica, o que não significa que a gente vai descartar a geopolítica, a relação entre estados, mas a nossa avaliação tem que ser uma avaliação a partir das classes sociais. Então, para nós, a gente costuma dizer, a história está mais aberta do que nunca. Aberta do que nunca. As correlações de forças, as disputas estão e vão acontecer. Agora, como que nós vamos nos preparar? A esquerda revolucionária está preparada para enfrentar em armas a extrema-direita? Evidentemente que não. E por onde nós começamos? A juventude olha pra gente e fala, por onde que nós começamos? Primeira coisa, armemo-nos teoricamente. A primeira coisa a fazer é isso. Há que se armar do marxismo revolucionário, da sua ciência. E depois, para aprender a nadar, Lazari, não dá só para discutir teoria de natação. É necessário pular na piscina. Então é necessário passar pela experiência também da luta de classes. E aí onde tiver greve, piquetes, etc., os partidos que se dizem revolucionários precisam atuar. Caso contrário, nós ficamos no campo da análise, talvez no campo do Safatli e de alguns outros teóricos que não vejo com muito bons olhos, e digo isso de maneira muito fraterna. Mas nunca gosto de partir para uma análise da academia, da luta de classes. Acho que são sempre muito unilaterais, apesar de trazerem elementos muito interessantes. Eu queria muito que a gente aprofundasse esse debate final principalmente sobre as táticas mesmo, né? De como enfrentar a extrema-direita, mas está dando o nosso tempo, então queria pedir para o Lazari também já fazer as considerações finais. Vamos fazer uma finalização aqui, vou tentar ser o menos prolixo que eu consigo. Eu acho que a gente, por mais diferentes possam ser os balanços históricos, nesse debate que eu e o Renato fizemos aqui, né? Eu acho que quando a gente está falando sobre o debate da tática, né? Tática é o movimento que nós vamos fazer com a tropa que a gente tem. Ivan bem falou. Nós hoje não temos tropa, né? Sabe assim, é isso. A esquerda revolucionária, o marxismo, né? Para nós o marxismo, o leninismo, se tornaram, por força de vários processos históricos, forças marginais. Que quisera eu estar nas condições que estava o Trotsky, eu vou falar de frente única, né? Que podia falar, é isso. A gente tem 20% da classe e tá com a gente, porra. O dia que a gente tiver 20% da classe... Tamo bem pra caralho, hein? Alguém se segura aí, porque o negócio a gente vai fazer bagunça. Mas, então, a pergunta hoje me parece ser, antes de como que nós vamos, como classe trabalhadora, impor uma tática, ou nós como revolucionários, trabalhar uma tática junto com a classe trabalhadora, e nos parece qual que é a tática hoje para reconstruir o movimento da classe trabalhadora, desde as bases. Né? Renato falou, por exemplo, o processo de organização que ele faz junto com o pessoal dos entregadores, né? Trabalhadores de aplicativo e tudo mais. É parte desse processo. Na nossa concepção, por exemplo, nos parece que existe a necessidade, concordando muito com o Renato nisso,
trabalhar, retomar, reconstruir referências teóricas e políticas do marxismo revolucionário, do marxismo-leninismo, como a gente chama, que são para nós absolutamente centrais. E isso se faz junto com o trabalho, junto com a classe trabalhadora, né? Ou seja, e aí quando a gente está falando de trabalho com a classe trabalhadora, temos que criar clivagens. A história do bolchevismo, entre outras coisas, ela se diferencia do todo da social-democracia europeia, porque ela olhava para a massa e falava, não, beleza, no seio da massa há classe, há o proletariado, os textos do Lenin de 1900 a 1905 são muito claros. Vamos aos trabalhadores fabris. Tudo bem, não é mais o mesmo Fordismo, não é mais essa mesma estrutura produtiva que nós temos, mas isso ainda existe. Ainda existe no Brasil particularmente, não estamos falando do Paraguai, a gente está falando do Brasil. Tem petroleiro, tem ferroviário, tem portuário, tem trabalhadores em segmentos muito estratégicos da nossa economia. E é por ali que acho que a gente tem que começar a reorganizar a classe, sem desprezar os aliados, vamos dizer assim, né? Pô, quem sou eu para desprezar aliados quando a gente viu o movimento indígena impondo uma derrota ao governo Lula no tema das privatizações de rios? Né? Então, me parece que é isso, é uma tarefa da gente começar de novo, retomar as nossas referências. Eu sempre recomendo um texto do Kemal Okuyan. Kemal Okuyan é o secretário-geral do Partido Comunista da Turquia, que é um texto chamado Reflexões sobre o Movimento Comunista Internacional. Baita texto, super interessante, que ele fala isso, beleza, no marxismo dos anos 20, todo mundo sabia que existia um debate que clivava as perspectivas entre participar ou não em governos burgueses, entre gestões do capital. Hoje, até isso se perde, né, como uma clivagem que tem expressão de massa, expressão política, etc, etc. Então, eu acho que como consideração final, e também para dar meu 2 minutos sobre isso, não temos qualquer condições de subestimar a ameaça da extrema-direita, para não falar ameaça fascista, porque para a gente não incorrer numa generalização. Mas não podemos perder tempo achando que não pode haver a qualquer momento, eu digo a qualquer momento, um fechamento de regime. Por pouco a gente não viveu isso no Brasil em 2023. Por pouco. Tinha super bases para organizar? Não, talvez não tivesse. Mas, né, quem dá um primeiro passo é porque está preparado para dar 2. Né? Eles deram o primeiro passo. Foi a burguesia democrática que os segurou. Mas ela não vai segurar para sempre. Né? Porque ela não tem interesse de segurar para sempre também quando a bomba estourar no colo e precisar de fato de uma solução de força. Né? Então, é isso. Eu acho que não podemos subestimar, não podemos superestimar e temos que, essa é a tarefa do movimento revolucionário, me parece, recuperar referenciais, retomar os debates que constituíram o marxismo-leninismo, constituíram essa perspectiva revolucionária dentro do seio do marxismo, retomar toda a teoria revolucionária e utilizar isso como arma para a gente voltar às bases e reconstruir, reorganizar o movimento operário de uma forma geral. Isso passa desde o mais óbvio, gente, disputa de sindicato, ir para cima da pelegagem. A gente está hoje é sexta-feira que a gente está gravando isso, dia 13, sexta 13, está tendo disputa da direção do Sindicato dos Bancários de Brasília, né? Eu que sou bancário, me toca bem na minha categoria. E lá é isso, estamos à esquerda que não tem compromisso com o governo, combatendo o peleguismo, a burocracia sindical, e vamos ver, espero que sábado a essa hora eu esteja comemorando já que pelo menos um sindicato, é o segundo sindicato mais importante da categoria bancária em nível nacional, possa estar do lado da luta de classes e não do lado do governo. Mas eu acho que é isso, ficar de novo aqui o agradecimento, né, para a Rádio Rastilho, a importância desse projeto, o agradecimento para o Renato, da gente estar aqui fazendo esse debate. Já tivemos outros debates, né? A gente já teve outras lives de debate. Dizer que pra gente é um prazer poder participar de uma iniciativa como essa e dizer que é pouco. Por nós, tinha episódio da Rádio Rastilho todo dia da semana, sabe assim? É isso. Faço aí o coro com a Van, contribuam com o Pix, vamos ajudar esse projeto a crescer, porque falta isso. Né? Esses debates constituíram também, entre outras coisas, o movimento revolucionário, né? Mesmo com perspectivas muito distintas. E como eu brinco sempre com os meus camaradas, falo assim, bom, no Partido Bolchevique cabia o Lenin, cabia o Stalin, cabia o Trotsky, cabia o Zinoviev, o Kamenev, o Bukharin, cabia o Bogdanov até, né? Então eu acho que temos muito para construir, muito para ir construindo o movimento, sem perder de vista qualquer divergência que a gente tenha, mas tendo como principal o fato de que a revolução socialista é a tarefa do nosso momento histórico. Qualquer outra coisa que se colocar no meio do caminho é fuleiragem, é desvio e é formas de armar melhor a burguesia para nos combater no minuto seguinte. Obrigado para todo mundo. Afinal, eu acho que esse vai ser um ano intenso, esse vai ser um ano de muitas novidades, de muita polarização, de perigos,
de possibilidades. E para terminar, além de agradecer muito a iniciativa e parabenizar, acho que sobretudo a iniciativa da Vanessa, dos seus companheiros e companheiras também, e agradecer o convite, eu acho que nós temos táticas que nós precisamos colocar na ordem do dia e para já. Primeiro, nós precisamos começar a discutir uma candidatura do campo da esquerda independente. E eu acho que o PCBR saiu com uma nota em relação a isso. Por mais que tenhamos divergência, acho que é fundamental todas as correntes no campo da independência de classe precisam se sentar, precisam discutir uma alternativa e como construir um processo que seja real de inflexão entre os marxistas revolucionários. Eu acho que nós precisamos constituir uma frente única de combate à extrema-direita. Eu acho que isso é efetivo, é real, é concreto, é urgente. A gente vem defendendo essa pauta, inclusive no movimento estudantil da USP, a molecada lá, e o DCE vem sistematicamente negando a construção de um comitê antifascista diante de 5 anos de provocação da extrema-direita, o que nos assusta, porque, bom, é uma ferramenta que se provou muito importante e nós vamos ter uma eleição onde nós temos um empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro com um elemento, assim, acessório, dito de maneira irônica, que é Trump. E quem disse que Trump pode reconhecer as eleições no país? Quem disse que Trump não pode interferir? Quem disse que Trump não pode ajudar a consumação aí, de fato, do segundo passo do golpe no país? Existem esses perigos? Na nossa avaliação, sim. Só que nós precisamos de rua. E o problema da social-democracia é que a gente viu. Quem é o guardião do governo Lula é o STF e não as classes subalternas, os trabalhadores. Esse é o grande problema. E, bom, nós entendemos que a última ferramenta de luta para a defesa das liberdades democráticas é a luta pelas ruas, não pelo palácio. Então, vai ser um ano e que eu espero que a gente possa se ver, não só para fazer debates, mas eu espero que a gente possa se ver nas ruas, eu espero que a gente possa se ver em reuniões, e eu espero que a gente possa ombrear, cada qual com a sua bandeira, com a sua linha, mas a gente vai precisar disso muito esse ano, porque é grave o cenário de contraofensiva, e bom, e para que a gente possa ter um ano minimamente vitorioso no que diz respeito às nossas liberdades democráticas e a elaboração de um programa e de uma alternativa comum e concreta à classe trabalhadora. Valeu, gente! Valeu, gente. Eu agradeço demais mesmo pela participação de vocês. Queria aproveitar, não deu tempo de falar muito de Frente Única, mas fazer a divulgação da Conferência Antifascista, a primeira Conferência Antifascista que vai acontecer do dia 26 a 29 em Porto Alegre. Vai ser um espaço que conta com várias organizações do Brasil, de outros países também. Tem mais de 100 atividades auto-organizadas. Espero que seja mais um desses espaços para nos armar politicamente para o enfrentamento ao fascismo. E dizer para vocês, né, do PCBR, do SOB, que a Rádio Rastilho está sempre aberta também para vocês divulgarem também iniciativas que vocês estão tendo na luta de classe, nas atividades, nas batalhas aí do dia a dia, e espero que a gente consiga ainda ter muitos mais episódios para trocar ideia juntos e refletir sobre os desafios dos revolucionários do nosso tempo. Bem, esse episódio foi produzido pela Natália Rose, pela Fernanda Martim, pela Ana Rodrigues, pela Marte e por mim, Vanessa Monteiro. Foi gravado na Fundação Lauro Campos Marielle Franco do PSOL. Valeu, gente!